Irmãos, estes têm sido dias de muitas emoções, dias de muita, até alguma agitação emocional. Principalmente eu vivi momentos, como já testemunhei na semana passada, de muitos sentimentos que ficaram marcando a minha vida e que vão marcar muito a minha vida. Como sabem, tive a oportunidade de participar, e já vos disse isso no domingo passado, portanto, na outra semana, não nesta, mas na outra semana anterior, numa ação promovida pela nossa Convenção Batista Portuguesa, onde levámos ajuda humanitária até à Polónia. Estivemos na fronteira da Polónia com a Ucrânia e pudemos trazer e resgatar algumas famílias, senhoras e os seus filhos, que vieram para Portugal e que, graças a Deus, estão agora bem, na medida do possível, como devem calcular. Mas tudo isso marcou muito a minha vida, marcou a vida da Igreja, porque fomos dando informação. E principalmente o pastor da Igreja Batista da Graça, o pastor Jonatas Lopes, que, sendo mais novo do que eu, tem toda a facilidade de usar as redes sociais e o Instagram, e foi mostrando aquilo que estava a acontecer. E isto marcou-nos muito, marcou-nos a todos muito. E um dos aspectos que me marcou foi viver aquilo que muitas vezes nós pregamos e falamos aqui nos nossos sermões, nas nossas mensagens. Viver a Igreja como uma família. Viver a Igreja como uma família. E eu hoje gostaria ainda de, antes de nós sairmos, deixar uma meditação em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11 até ao versículo 22. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos dá a indicação daquilo que nós somos, daquilo que nós éramos, daquilo que nós somos, daquilo que Cristo fez na nossa vida. E este capítulo e este texto nos mostra realmente esta faceta de aquele que é Filho de Deus, aquele que realmente encontrou em Jesus Cristo uma nova vida, passa a pertencer a uma família. E diz assim o texto da Bíblia, em Efésios capítulo 2, portanto a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, daí o nome de Efésios, no capítulo 2, o versículo 11, diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Versículo 19, eu gostaria de salientar. Já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Este texto lembra
para a igreja de Éfeso e também para nós, que antes de haver Cristo na nossa vida, antes de termos conhecimento de Cristo, antes de termos entregue a nossa vida a Jesus, nós éramos estranhos, estrangeiros. Paulo está aqui a referir-se a uma realidade daquele tempo, que era a diferença entre os gentios, ou os chamados incircuncisos, e os judeus, os circuncisos. E porquê? A circuncisão era uma cerimónia que marcava o povo de Israel. Todos os israelitas, todos os judeus, eram marcados por essa aliança que era feita entre Deus e aquele povo. E o sinal dessa aliança era o sinal da circuncisão. O corte do prepúcio nos homens. E toda a família ficava identificada como sendo do povo de Deus. Os outros povos que não tinham seguido a lei que Deus tinha dado ao povo de Israel, que não conheciam esta aliança, eram considerados gentios, estavam fora. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é: agora acabou. Com Cristo, isso acabou. Não há mais separação, não há mais estrangeiro, não há mais forasteiro, apenas um peregrino aqui pela terra. Agora somos cidadãos da mesma pátria, da mesma família. Agora somos família de Deus. Mais do que pertencer a uma sociedade, a um país, a uma nação, nós somos família. E o que ele diz aqui é que o crente em Cristo Jesus é família de Deus. Eu pude viver essa experiência. Aliás, nós vivemos essa experiência aqui a cada dia, a cada domingo. A nossa comunidade aqui na parede, a nossa igreja, assim por alto, tem pessoas de cerca de 40 nacionalidades diferentes. 40 não, 14, desculpem. 14 nacionalidades diferentes. Nós temos irmãos que são de leste, temos irmãos que são do Brasil, temos irmãos que são das Honduras, o pastor Andrés, não é? Que é das Honduras, temos irmãos que são da Colômbia, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, até tem um pastor que é alentejano. Portanto, tem gente de todo lado, mas não há diferenças entre nós, porque nós somos família de Deus. Em Cristo Jesus, as barreiras, os preconceitos foram derrubados. Cristo na cruz estendeu os braços para unir e não para separar. É isso que é a família de Deus. Na viagem que nós fizemos, nós pudemos ter a alegria de ser recebidos por irmãos na França que souberam da nossa viagem. Não nos conheciam, abriram a sua porta. Para quê? Para nos entregar uma toalha, podem ir tomar banho e agora venham para a mesa comer uma refeição quente. Souberam da nossa viagem, eram nossa família. Quando no regresso passámos pela Suíça, uma igreja inteira em Basileia abriu à 1h, estavam lá os crentes, os nossos irmãos, à nossa espera. Para quê? Para dizer, vocês vão comer agora e depois vão dormir ali. E até fizeram um mimo. Em cada colchão, lá no chão, nas salas que estavam onde nós íamos dormir, estava um saquinho. Não sei se nós íamos com um mau hálito ou não, mas pasta de dentes, escova de dentes, até creme para o rosto e um chocolate suíço para cada um de nós. Família de Deus. Nós pudemos vivenciar essa experiência. Tivemos um problema, como os irmãos souberam, e eu testemunhei com a nossa carrinha, que está aqui à porta, que não é nossa, é emprestada, mas que vai ser devolvida esta semana, se Deus quiser. Mas um problema com um pneu. Tivemos dificuldade em encontrar pneus para a carrinha. Irmãos, a família de Deus. Como é que foi? Um irmão e nosso, aqui em Portugal, telefona-nos na República Checa a dizer: há uma irmã checa que vai procurar a oficina certa para vocês e vai indicar-vos. E nós não sabemos quem foi a irmã, sabemos que foi uma irmã da nossa família.
Sabemos que ela nos mandou o lugar onde estava a oficina. Sabemos que ela reservou para nós os 2 pneus que nós precisávamos e nós pudemos ir ali. Porquê? Porque a família de Deus não tem fronteiras, não tem língua, não tem raça, não tem nação. Isto é a família de Deus. E isto é pelo poder de Deus. Mas, irmãos, como é que nós fazemos parte da família de Deus? A Bíblia nos diz, e aqui neste texto nos é indicado, que nós entramos na família de Deus através de Jesus Cristo. É em Cristo que nós nos tornamos família de Deus. Rejeitando Jesus na sua vida, não faz parte da família, infelizmente. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12, diz que a todos quantos o receberam Jesus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes éramos estrangeiros, estávamos separados da comunidade dos santos, vivíamos no mundo até sem esperança. Havia barreiras, essas barreiras agora com Cristo foram derrubadas. Não há mais separação, não há mais inimizade. Em Cristo nós somos um só corpo, uma só família. Porquê? Porque aceitamos a paternidade de Deus. Agora nós podemos chamar Deus de Pai. Mas não são todos filhos de Deus? Olha, aqui está uma notícia má. Não somos todos filhos de Deus. Foi o próprio Senhor que disse a todos quantos receberam a Jesus. Podem conferir, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, é-lhes dado o poder, o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se entregarmos a nossa vida a Jesus, somos feitos filhos de Deus. Então, e antes? Somos todos criaturas de Deus. No sentido de sermos todos criados por Deus, nesse sentido, sim, somos todos filhos de Deus. Mas no sentido de ter direito à herança eterna, à vida eterna, às bênçãos celestiais, são aqueles que o aceitam. São aqueles que o seguem. São aqueles que o aceitam como Pai. E aceitar como Pai é aceitar Jesus. A família, ela acontece, passar a pertencer a esta família acontece quando nós aceitamos a paternidade de Deus. Consideras Deus o teu Pai? Deus é aquele a quem tu reverencias e obedeces? Deus é aquele a quem tu segues? Ele é mesmo o teu Pai? Ou é apenas um estranho com quem nunca falas? Nunca tens uma palavra de oração com Ele? E orar não é apenas rezar. Orar não é apenas pedir. Orar é conversar com Deus. A oração é uma conversa com Deus. Tens essa relação com o Pai? Ser família de Deus é aceitar a paternidade de Deus. Ser família de Deus é pertencer a uma comunidade de amor e de aceitação, porque ninguém pode aceitar a paternidade do Pai e rejeitar a irmandade dos irmãos. Ou seja, a minha relação é com Deus. Os outros não interessam. Isso não é igreja. A igreja é uma relação na vertical com Deus, sim, mas que nos une uns aos outros. Ser filho de Deus implica que também somos irmãos. Então eu não posso rejeitar os meus irmãos. A Bíblia diz-nos lá na carta de João, no final do Novo Testamento, se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Se nos aproximamos de Deus e se aceitamos Deus como o nosso Pai, nós temos que nos aceitar uns aos outros como irmãos. A minha relação é só com Deus. Os outros não interessam. Isso é falsidade. Isso não é evangelho. Isso não é ser família de Deus. João diz também na sua carta, no capítulo 3, versículos 16 e 18, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, diz a palavra de Deus, não amemos de palavras nem de língua, mas em obras e em verdade. Ser família de Deus transforma este amor em ação, em ações.
em realizações em prol dos nossos irmãos. Senão não somos irmãos. Senão não somos família. Deus é Pai, é o nosso Pai, é aquele que cuida, é aquele que disciplina, é aquele que guarda, alimenta, mas é aquele que se alegra quando os seus filhos, os irmãos, se abraçam e se dão bem, se amam e se ajudam. Ser família de Deus é isto. Ser família de Deus é pertencer realmente a um grupo de pessoas, a uma comunidade de relacionamentos fortes, de compromissos. A Bíblia não concebe, não há na Bíblia a ideia de um cristão solitário, individual. Religiões orientais colocam as pessoas em meditação com algo divino e é só elas e mais ninguém. Na Bíblia não encontramos isso. Aliás, desde o princípio, desde o livro de Gênesis, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Nós somos seres sociais. É por isso que gostamos de estar juntos. É por isso que se criam associações. Associações de moradores, associações de reformados, associações disto e daquilo, porque o homem quer estar junto com outros. O ser humano é um ser social. Não é por acaso que quem está preso, quem está numa penitenciária, se sofre um castigo lá dentro, qual é o castigo? A solitária. Não é? Então, nós somos seres sociais e Deus providenciou isso na igreja, uma família, para estarmos juntos. É claro que todos nós gostamos de ter aqueles momentos a sós, isso é diferente. Agora, se nós vivermos isolados, fechados, não somos igreja. Nós precisamos uns dos outros para crescer. Nós precisamos uns dos outros para nos aperfeiçoarmos. Por isso este texto, e eu não tenho hoje tempo para explicar e falar sobre o texto todo, mas este texto nos diz que a igreja não é perfeita, que a igreja não está completa, ainda precisa de crescer. E é neste contexto de igreja que todo o edifício, diz o versículo 21, bem ajustado, cresce para templo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Ou seja, a igreja é esta comunidade onde nós nos ajudamos a crescer, a melhorar, a aperfeiçoar. Se alguém procura uma igreja perfeita, pode dar 20 voltas ao mundo e não vai encontrar nenhuma. Mas se alguém procura uma igreja que quer crescer e onde quer ajudar também a aperfeiçoar, então, olha, esta aqui não é perfeita, mas estamos juntos para nos aperfeiçoarmos e nos ajudarmos uns aos outros. Porque ser igreja, ser família, é isto mesmo. Nas falhas de um, o outro vai equilibrar, o outro vai ajudar. Porque isso é a prova e a manifestação do amor de Deus. Gostaria de dizer muito mais coisas, mas apenas termino com isto. Ser igreja, a Bíblia dá-nos muitas analogias, muitas comparações. Diz que é o corpo de Cristo, diz que é o templo do Espírito Santo. Esta particularmente eu queria destacar hoje. Ser igreja é ser família. E ser família é aceitar a paternidade de Deus. Deus é Pai de todos nós. Ser família é aceitar até as dificuldades, as insuficiências e até alguns defeitos dos nossos irmãos. Mas com amor podemos nos ajudar a crescer mutuamente, porque a igreja não é para aparecer o nosso nome, não é para aparecer o nome do pastor, não é para aparecer o nome de A, B ou C, é para aparecer o nome do Senhor da igreja, do Pai da igreja, que é Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Ele tem que ser honrado e glorificado. E o desafio que eu faço à igreja, que está a celebrar 59 anos, é que assuma este compromisso de ser o rosto de Jesus neste mundo. Para que aqueles que olham para nós possam dizer assim, realmente ali está uma família que se ama. Uma família verdadeiramente de Deus. E se alguém que está aqui hoje ainda não se sente parte desta família, olha, o convite fica aberto. Esta é uma família em crescimento. Outros filhos podem entrar. Outros irmãos podem chegar. O espaço é pequeno, mas não faz mal.
havemos de derrubar paredes e fazer outra coisa qualquer. Porque a igreja não são as paredes. Isto é a casa. A igreja somos nós. A igreja não é a família. Nós somos família. Nós não amamos as paredes. Nós não amamos as pedras. Nós amamos-nos uns aos outros. E é isso que vai honrar e glorificar o nome de Deus. Então, que todos se sintam felizes na família de Deus. E que todos se sintam bem recebidos na família de Deus. Para que Deus seja honrado e glorificado com a vida de cada um de nós. Amém.